Você acha que a situação do Corinthians é preocupante, pensando no rebaixamento? Como é que você vê essa briga lá embaixo? A gente sabe que o Corinthians não cai, né? Mas essa pressão faz parte, né? Essa emoção, esse drama. Mas a gente sabe que o Corinthians não cai. Não cai porque eu estou falando, não. Não cai pela qualidade do meu grupo. Isso não tem chance do Corinthians cair. Tino, você disse que o Corinthians não cai, sabe que o Corinthians não cai, mas a matemática ainda não tem essa certeza. Você disse que isso te leva a crer pelo elenco, mas você não está nem um pouco preocupado, é isso? Nenhuma preocupação? O Corinthians não cai. Acabou? Encerrou, pessoal. Boa noite. Pontos. Se é o Filipão, se é o Filipão que faz isso, se é o Vanderlei, se é o Mano, se é o Cuca, todo mundo bate palma. Como é o coitadinho do Jair, tem. nego Chica Tem costa larga pra isso. Aí tem costa larga pra isso. E a pergunta foi feita pelo... Mas isso é uma coisa, não... A pergunta foi... entendendo a relação de uma coisa com outra. Mas não tem relação uma coisa com outra. Eu concordo com o Benja. Ele protegeu o grupo. E tentou acalmar a situação. Não vai cair, calma. Foi isso que ele quis dizer. Gente, vocês imaginam o Jair Ventura chega na entrevista e fala assim, olha, posso falar igual pra vocês? Tá tudo uma porcaria. Não. E eu acho que ferrou. Não. Você tá sendo extremista. O Mano tratou a coisa com uma postura melhor. Sabemos que não estamos bem, precisamos melhorar e vamos lutar até o último momento. O cara tá nervoso, ele é inexperiente. Então o cabelo branco pesa. Se fosse o Filipão, se fosse o Mano, se fosse o Vanderlei Luxemburgo, aí podia, porque as costas são mais largas. Ele não. Aí é que eu tô falando pra você. Não tem nervosismo. Pra ser treinador do Corinthians, não pode ser calça curta, como fala o Sormani. E aí, se vê diante dessa situação, e vai amanhã se ver diante de uma situação pior, porque a torcida do Corinthians vai lá, e aí como é que ele vai reagir? Estamos falando da mesma coisa. Quando o Corinthians contratou o Jair Ventura, eu até acho que o Jair Ventura é um treinador para um futuro, pode ter um potencial. Mas pegar o Corinthians agora era muito para ele, era muito. Gente, agora ontem ele estava nervoso. Eu acho que, lógico que pesa a inexperiência. Pô, o cara ser técnico do Corinthians não é fácil. E num momento desse... Gente, não é fácil, mas é um bom momento. Só um minuto, é fácil? Você queria que ele falasse? Tá tudo uma porcaria? Não, gente, eu não falei pra ele falar que tá tudo uma porcaria, basta reconhecer que não tá jogando bem. Pesou a inexperiência, o nervosismo foi a inexperiência. Aí vai entrar aqui, nós falamos ontem. Cadê o presidente do time? Eu critiquei, falaram que era um absurdo eu criticar. Cadê o presidente do time pra estar lá ontem, depois do jogo, botar a cara a tapa que o Fagner falou? Quem é que desmontou esse Corinthians? Quem é que montou esse time ridículo que tá jogando em campo? Eu? Não. Não fui eu, não. Quem montou esse time ridículo que tá em campo? O Mano tem razão. O time é ridículo. Não acho que falta vontade. Acho que o time é ridículo. O Mano não falou que o time era ridículo. O Mano falou. Ele tem falado aqui. Esse time é do nível do Atlético, do Santos. Não é. Esse time é uma porcaria. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Foi prejudicado. Todo mundo foi. Todo mundo foi. Campeonato de pontos corridos, um dia ser beneficiado, um dia ser prejudicado. Entendeu? Então, quem montou esse time do Corinthians, quem jogou esse time do Corinthians no lixo, e agora o time está se debatendo para tentar sair de lá, foi o André Sanches. Ele não está aqui para dar entrevista. Ontem ele devia estar lá, ao lado do Jair, ao lado dos jogadores. É fácil culpar o Jair, coitadinho. É fácil culpar o Jonatas. É fácil culpar o Danilo Avelar. É fácil culpar o Pedrinho. É fácil culpar... Quem montou esse Corinthians? Quem fez o Corinthians ser o que está sendo hoje? Vergonha pro torcedor. Foi Andrés Sanches. Ele é que tem que ser cobrado. Mas, ô Sormani, só com relação ao que o Sormani disse, eu cobrei sim Danilo Avelar, cobrei outros jogadores também. O Andrés, quem criticou pelo fato dele não estar no Brasil, fui eu ontem. Critiquei sim. E a gente falou a mesma coisa. Então, eu acho que o presidente tem que estar agora ao lado do time sim. É um momento crucial do Campeonato Brasileiro. Mas eu tô indo pra lá pra fechar patrocínio. Tá quase 2 anos sem o patrocínio. Tem festa, 2 semanas a mais, 2 semanas a menos, não vai interferir em absolutamente nada. A presença do presidente nesse momento é extremamente fundamental. Por exemplo, amanhã a torcida marcou um protesto para as 4 da tarde na frente do CT. O presidente tinha que estar lá. O presidente tinha que estar lá. Ele tá lá? Ele vai estar? Não vai. Não vai. Um pouquinho. O Corinthians tem vice-presidente de futebol? O vice não tem o peso do Andrés, Pascoal. Tem dois diretores de futebol? Não tem o peso, Pascoal. Onde é que anda lá o Duílio? Esses caras ontem não tinham que estar... Nunca mais apareceu. Esses caras não tinham que estar ontem. Vamos pôr lá o Duílio e o Alessandro pra falar. Depois dessa situação. É o Andrés, Pascoal. Tá na linha de frente pra falar. Tem que ser o Andrés, Pascoal. É o Andrés. Perdão. O Andrés é um cara que... Aí o presidente do São Paulo não vai. Quem vai é o Raí.
Aí o Raí vai lá, assume a culpa. Aí tem peso. Mas pera um aí tem peso. Mas é o que o Corinthians tem. Não, aí tá. Você não pode querer comparar o Raí com o Duílio Monteiro Alves. O doutor Calil é o vice de futebol, certo? Você tem lá o Alessandro, que é o gerente de futebol. Quem é o outro? Doutor Calil, o diretor de futebol. Ele é proibido de dar entrevista. O Andrés não deixa. Tá louco? Se ele falar, se esse aí falar, você vai entender porque o Corinthians dá essa briga. Ele é proibido de dar entrevista. Ele é papagaio, é verdade. É muito ruim? Não, ele é proibido, ele não pode dar entrevista. Ele é papagaio de pirata. Você vê, quando o Andrés está lá, ele fica assim, só. Quem tinha que falar ontem? Não é capacitado para. Eu acho não que é capacitado para a função. Então. Agora, a gente tá bom, vamos discutir quem fala, quem não fala, ok, precisa dar satisfação e tal. Mas precisamos discutir dentro do campo também. Tem coisas. Não, o time não Corinthians jogou nada. Olha só, tem coisas. O primeiro tempo é daquele modelo triste. Tem coisas. O Corinthians está fazendo o que pode, gente. Não tá. O time está fazendo o que pode. Pode jogar mais, senhor Mano. Não sei mais pode bola. jogar mais, pode sim. O time está jogando próximo do limite. O time é ruim. Jogou o muito time é contra o ridículo. São Paulo. São Paulo é exceção. Ele falou, é verdade. Mas é que tá jogando. Pega os últimos 10 jogos. Qual foi o único jogo que o Corinthians jogou bem? Então eu vou te falar. São Paulo. Por que não é um time que treme pro Corinthians. Mas é que por que não torna-se regra a postura que teve diante do São Paulo? Se conseguiu fazer algo contra o São Paulo, aí que tá. Chegou no X da questão. Se contra o São Paulo conseguiu jogar bola e o restante dos jogos não conseguiu, São por que Paulo que não São jogou. Paulo conseguiu? São Paulo treme quando joga do Corinthians. São Paulo. Três zagueiros, três volantes. Flavinho. Jogou de fraldão São Paulo. Não importa, o Corinthians engoliu o São Paulo. falou isso. São Paulo jogou de fraldão, cara. Eu falei isso pro dirigente do São Paulo. Flavinho, ontem, quem estava assistindo o jogo do Cruzeiro e do Corinthians, achava que quem estava precisando ganhar era o Cruzeiro e não o Corinthians. Outro detalhe, um time que precisa ganhar não pode ter o seu goleiro como o melhor jogador em campo, porque se não fosse o Cássio, o primeiro tempo, o Cruzeiro deitou e rolou no Corinthians. Era para ter sido 3-0, brincando. O Corinthians não deu no primeiro tempo um chute a gol. O Cássio fez 3 defesas. Foram 2 chutes a gol. No primeiro tempo, não. Foram. No segundo. Não. Foi no segundo. Tempo, não, senhor. Tá no bom, primeiro então tempo tá bom. foram 2 chutes a gol. Eu contei isso. A bola na trave foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. A bola na trave foi no segundo tempo. O Corinthians não jogou mal no segundo tempo. Não, eu tô falando não do jogou primeiro. Mal. Sim, eu sei. Eu tô falando do primeiro. O primeiro tempo o Corinthians não fez nada. Não tem profundidade, nada. não tem na troca de bola. Nada. Sim, é o que a gente falou ontem, que pro time que precisa ganhar, um time que não chuta gol, é difícil. E o Cruzeiro iria entrar tranquilo e também descompromissado por indo jogar o melhor futebol dele, também, e isso acabou acontecendo. Foi um jogo muito tranquilo. O Corinthians não teve nem pressão de torcida. A gente estava vendo aqui o público, o Francicani, tinha 8 mil pessoas no Mineirão ontem, quer dizer, jogou em campo neutro. O Mineirão com 8 mil pessoas é campo neutro. E o Fred, que jogou de bola? O Cruzeiro é muito mais time que o Corinthians. Exato, o Cruzeiro é muito mais time. E aí ganha. E jogou desfalcado, né? Bem desfalcado. Mas o Fred jogou bem, o time. Mas é um time melhor, é um time bem melhor. O time do Corinthians é ruim. O time do Corinthians é ruim. Agora, que alguma coisa tá esquisita no time, tá. Porque a falta de vontade, de comprometimento, né, do time para tentar sair dessa situação me parece muito visível, assim. E o técnico, coitado, tá jogado aos leões, porque ele tá realmente sozinho. Acabou de chegar. Tem quanto tempo de Corinthians? Né? Tá com 15 partidas aí. 2 meses, 3 meses de Corinthians? 2 meses. É muito pouco, né? Para ficar desamparado do jeito que ele está desamparado. Por que vocês estão falando aí? O diretor de futebol não pode dar entrevista, ou seja, é um cargo decorativo. Vice-presidente de futebol. Não é. Vice-presidente do clube, não é de futebol. Calil, é isso? Calil. Bom, o Duílio não aparece, o Duílio Monteiro Alves. O outro é o Alessandro. Não vi. Aí fica lá, o Jair, um menino de 30 e... é mais novo que o Sheik, 38 anos de idade, 39 anos de idade. Sozinho, acabou de chegar ao Corinthians, um clube desse tamanho, campeão brasileiro, atual campeão brasileiro. Bicampeão paulista. Bicampeão paulista. Uma pressão tremenda. Uma pressão danada, para ele sozinho tentar responder. Mas também não se ajuda, Flavinho. As opções que ele tem no banco que correspondem, que ele poderia colocar para jogar e tentar melhorar alguma coisa, oxigenar o elenco. Eu acho que ele é parte dessa debacle do Corinthians, sem dúvida. Mas nessa hora, o Corinthians é um clube personalista, um clube que tem no André Sanches o seu principal nome hoje. E ele está fora do Brasil, nesse momento, eu acho muito perigoso, muito perigoso. A sorte do Corinthians ontem é que todo mundo que estava atrás... Você acha que o Corinthians ia jogar mais do que jogou pela presença do André? Também não entendo. Não é jogar mais, para dar tranquilidade, para dar suporte ao técnico. Time. Jogar mais talvez não. Mas, ô Pascoal, ele só poderia dar calma e tranquilidade se o time perdesse, como perdeu. Ele que ia dar a cara a tapa. É a única coisa que ele podia fazer. Jogar futebol não dá, o time não jogou nada. É tentar acalmar a torcida para amanhã não ter protesto no CT. Mas a torcida vai estar lá. Não vai ajudar em nada. Ia estar lá de todo jeito. Vocês acham que esse protesto no CT amanhã
amanhã vai ajudar em alguma coisa? Nada. Quer apostar? Eu vou falar, presta atenção. Eu acho que ajuda. Eu conheço um pouquinho de Corinthians. Se vai ganhar sábado, não sei. Então, se não ganhar... A postura vai ser a mesma contra o São Paulo, você vai ver. A postura do time... Então só joga no terror, é isso? Vou fazer o quê? Você aterrorizar pra jogar? Não, vem cá. Isso não é normal. 2007, vem cá. Não é vem cá. razoável. Eu não estou aqui incentivando isso. Eu estou constatando um fato. Eu cheguei aqui. Aconteceu milhões de vezes. Já aconteceu de muitas vezes o Corinthians. Milhares de vezes. A torcida invadir, não acontecer nada. O que eu estou falando é o seguinte. Já aconteceu de invadir e piorar. Vou repetir. 2002 foi lá na final contra o Santos, invadiram depois do primeiro jogo e perdeu o segundo também. Vou repetir. A torcida, a diretoria do Corinthians tem que abrir o treino na sexta-feira. Vai ter que fazer um treino, se for inteligente, abre o treino para a torcida. Abre para a torcida. Mas o clima não está muito hostil, não? Eu acho. Não, abre. A torcida. Tem condições Presta atenção, a torcida do Corinthians ela não vai fazer absolutamente nada antes. Depois, não sei. Incentiva. Se vai ganhar sábado, eu não tenho bola de Qual é a cristal. garantia que você tem que contra o Vasco o time vai jogar a bola que a gente pode imaginar que... Ninguém tem essa garantia, Pascoal, mas é uma tentativa de mudar. O que eu tô falando, Pascoal, é o seguinte, se vai ganhar do Vasco, eu não tenho bola de cristal. Até porque, pra mim, são dois times muito ruins. Mas o Vasco tá jogando melhor que o Corinthians. Então, são dois times muito... Eu vi o time do Vasco, é o... Ontem foi um jogo aberto, para os dois lados. Olha, são sofríveis. Mas o Vasco, pelo menos, ele tenta atacar. O Corinthians nem isso ele tenta. O Vasco, pra mim, os times são muito ruins, só que o Vasco tem um problema a mais. Tem azar ainda. Tá com muito mais azar